Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida neste domingo. Já estamos aqui, eu estou aqui na minha casa, né, no meu prédio aqui, um entardecer maravilhoso. E mais uma vez nós vamos aqui tratar daquilo que nos traz esperança, que é sobre a palavra de Deus. Como prometido, né, nós estaremos aqui tratando de um assunto muito tremendo e que eu tenho questionado muito na minha sapiência, né? No que diz respeito à minha sapiência, ao meu entendimento, né? E como eu devo ser, como eu tenho que me portar, né? Diante das nuvens de testemunho, né? Como igreja do Senhor. E eu queria tratar isso com você nessa tarde, nesse entardecer de domingo abençoado. Eu reservei esses 15 a 20 minutos contigo, né, para te abençoar e para que o Senhor venha me abençoar também. Eu queria orar antes com você. Senhor, em nome de Jesus, que Tu venhas falar conosco de uma forma especial, que Tu venhas tratar conosco aquilo que nos traz esperança, que nos traz regozijo, que nos traz, Senhor Deus, paz, que nos traz alegria e que nos faz uma igreja sem rugas e sem máculas, Senhor. Que esse tratamento seja um tratamento profundo, de ordem espiritual, mas também de ordem da razão. Nós possamos nos conscientizar daquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que nós devemos buscar na Tua presença para sermos melhores do que somos hoje, para nos aperfeiçoarmos como santos de Deus, como igreja do Senhor. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus por isso, meu irmão. Então, olha só, lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, eu tenho a palavra aqui, eu vou ler com você numa tradução um pouquinho diferente da tradução de Almeida, mas que tem o mesmo sentido, e fala assim, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, e eles se mantiveram fiéis aos ensinos dos emissários ou dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteciam por intermédio dos emissários ou dos apóstolos. Todos os que confiavam em Yeshua permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades, bem, distribuíram dinheiro a cada um conforme a necessidade, de modo contínuo e fiel e com singeleza de propósito, com foco. Eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam um pão em várias casas, compartilhando o seu alimento com alegria, simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o respeito de todas as pessoas. E dia após dia o Senhor lhes acrescentava os que eram salvos, meu irmão. Isso é muito tremendo. E eu queria tratar contigo, né, sobre uma questão muito tremenda, em que eu tenho, assim, trazido a um questionamento comigo mesmo. Como viver em novidade de vida em Yeshua, expressando a essência da igreja do Deus vivo. Nós expressando a essência do Deus vivo. Como nós podemos viver, como vivemos, como temos que viver como igreja do Senhor, expressando a essência do Deus vivo. Essa passagem bíblica aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos, fala com bastante propriedade, irmão. E como nós temos que ter, a visão que nós temos que ter de igreja, como nós devemos ser igreja. E igreja, ela direciona, sabe para quê? Para a comunhão. Igrejas, ela direciona para um único foco, o foco Jesus, o foco Evangelho, o foco é viver na presença de Deus, o foco é viver com atitudes de igreja do Senhor. E eu pergunto para você, eu me pergunto, temos vivido nós como igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela estabelece, né, uma ligação direta com o Pai.
Como isso? Como a igreja do Senhor estabelece uma ligação direta com o Pai? Através da sua postura, através dos posicionamentos, através dos pensamentos, através do foco, através das atitudes, através da expressão de comunhão que há dentro da igreja, não de divisão, mas de comunhão, através de uma vida de generosidade, através de uma vida de simplicidade, através de uma vida que está longe de egoísmo, de ciúmes, de falcatruas e por aí vai, através de uma vida que não tem um só sentimento que não seja se achegar diante do Senhor, com lábios que confessam o nome dele em grandiosidade, confessar o nome do Senhor em grandiosidade. As nossas atitudes, elas têm que ser grandiosas, que expressam verdadeiramente a essência do Evangelho em nós, nos nossos feitos, nas nossas ações. A nossa fé, pela nossa fé, as ações, as atitudes, elas expressam muito. A nossa fé, ela contamina as nossas atitudes, meu irmão. E a igreja, ela tem que perseverar. Estamos vivendo dias de que tudo pode. E uma das primeiras coisas que essa passagem bíblica nos ensina é que a igreja, ela tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Quando eu digo perseverar na doutrina dos apóstolos, eu digo que você tem que continuar vivendo na essência do Evangelho. Viver a essência do Evangelho, como o Evangelho é. Sim, sim, não, não. Um Evangelho que não tem qualquer tipo de ciúme. O Evangelho que não tem qualquer tipo de falcatruas. O Evangelho que não se permite ter valores pessoais priorizando ao objetivo máximo, que é trazer vidas aos pés da cruz, trazer vidas que se conscientizem que precisam de restauração, que precisam de renovo. E essa palavra dessa tarde é para que você tenha um renovo no Senhor. Amém, meu irmão? Que você tenha um renovo no Senhor. E que esse renovo chegue com propriedade na sua vida. E perseverar na doutrina. Temos que buscar naquilo que nos faz reconhecermos a essência e a grandeza do Deus vivo nos nossos caminhos. Isso é uma das primeiras situações que esse Evangelho nos ensina. Ele me fala e te fala que nós devemos perseverar na doutrina do Evangelho de Cristo Jesus, que foi evidenciada, que foi divulgada, que foi disseminada pelos apóstolos, pelos emissários de Cristo. 2. Unidade e comunhão. Unidade e comunhão. Unidade e comunhão. Primeiro, na oração. 2, na generosidade. 3, no temor. Não aquele temor de medo, mas no temor que você tem um respeito diante da lei do Senhor, um respeito diante daquilo que Deus nos manda fazer, um respeito em estar com os ouvidos aguçados para receber a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a sua vida. 3, na fé. Na fé que você espera que o sobrenatural, aleluia, venha sobre ti, que o sobrenatural venha de uma forma impetuosa. É como se naquele momento do Pentecoste venha um vento impetuoso e venha com um sopro sobrenatural, te sarando, te restaurando, te curando, te renovando, te motivando a fazer mais pelo Senhor, te motivando a andar, a caminhar aos pés da cruz e fazendo aquilo que é necessário diante das vistas dos homens, aquilo que é necessário para que almas se rendem, sim, aos pés do Senhor. E por último, um espírito adorador. Dentro da unidade, a gente pode citar o Salmo 133. O Salmo 133 é interessante, que fala sobre ó quão bom que os irmãos vivam a união. É como óleo que desce sobre a barba de Arão. Irmão, comunhão.
o que fala, o que mexe com o mundo, o que mexe com as pessoas, com a nuvem de testemunhos ao nosso redor, é a comunhão que é na igreja. É aquela comunhão que dentro da comunhão é gerado generosidade, dentro da comunhão é gerado comprometimento. As pessoas elas ordenam bênçãos uns para com os outros e mais. Se nós queremos, né, dimensionar o amor de Deus, né, temos que começar em nós e a partir de nós ser disseminado para outras pessoas. Nós temos que evidenciar o amor de Deus tratando bem aqueles que estão ao nosso derredor. Às vezes chegamos na igreja, as pessoas, né, a igreja do Senhor hoje, chegamos na igreja, as pessoas assim tão caladas, elas incomunicáveis, parecem pessoas insociabilizadas, pessoas que ficam ali no seu mundo, no seuzinho. Na realidade você tem que se abrir, dando aquilo que você recebeu. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E o que você tem recebido do Senhor, começa a compartilhar, começa a falar, começa a declarar, começa a agir como igreja sem rugas e sem máculas, como uma igreja ousada. O Senhor gosta de uma igreja ousada, meu irmão. O Senhor gosta de uma igreja de ousadia. Uma igreja ousada, ela muito tem o seu valor diante do Senhor. Mas que tipo de ousadia é essa? É ousadia para fazer aquilo que ninguém quer fazer. É para ir lá, né, no lamaçal do pecado e resgatar almas para o Senhor. E isso é muito tremendo. Quando nós falamos, e voltando para o item número 1, que é perseverar na doutrina, o Senhor está falando que você tem que ter prazer na doutrina. No livro de Salmos, né, logo no Salmos 1, e fala lá sobre a questão do prazer que o justo tem que ter na lei do Senhor. O justo, ele tem que ter prazer na lei do Senhor, ele tem que ter prazer, ele tem que ser automático em praticar a lei do Senhor. Mas nós não vivemos, pastor, mas não vivemos mais na lei. Mas o Evangelho são princípios, o Evangelho ele gera princípios que estão diretamente relacionados à lei. O Evangelho complementa a lei, meu irmão, essa que é a grande verdade. O Evangelho ele resume toda a lei em 2 únicos mandamentos que trata de tudo aquilo que a lei de Moisés fala. E vou te falar, ela é real, ela é verídica e ela vale para os dias atuais. Você não deve adulterar, você não deve matar, você não deve ser uma pessoa egoísta, você não deve ser uma pessoa ciumenta, você não deve ter inveja do teu próximo. E tudo isso que a lei preza e fala, meu irmão, ela está inserida no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele diz o seguinte, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E essas duas leis, meu irmão, esses dois princípios, né, da doutrina dos apóstolos, ela sintetiza toda a lei. E você vivendo isso, você entendendo isso, e eu entendendo isso, eu vou praticar, eu vou respeitar aquilo que Deus me ensina e tem me ensinado ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada. Então, uma das coisas importantes, prazer na lei do Senhor. E se você quiser anotar aí, é simples, é muito conhecido, vai lá, Salmo, capítulo 1, no versículo 2. Ter prazer na lei do Senhor. Se você é um justo, se você busca ser um justo, que você busca ser santo como ele é santo em todo o seu proceder, como diz lá no livro de 1 Pedro, sede santo como ele é santo, e sede santo em todo o seu procedimento, em todo o vosso procedimento, em todas as nossas atitudes, em todo o nosso caminhar, em todo o nosso pensamento. Seja santo. Ser santo não é ser um santo canônico, como eu canso de falar nas minhas andanças, onde tenho eu a oportunidade de pregar. Não é ser santo canônico, mas é ser um cidadão de bem. É andar em justiça na presença de Deus e ser um fator, né? Um homem que gere fator de justiça diante das suas atitudes. Outra situação, interagir uns com os outros. Quando se fala em unidade, quando se fala em comunhão, a gente está falando de interação, de você interagir uns com os outros. Às vezes as pessoas chegam na igreja, você não conhece, você fica calado, olha a pessoa, até às vezes gera pensamentos que não são muito bons. Interaja, meu irmão, se apresente, expresse o amor de Deus que é na sua vida, né, sobre as outras pessoas. Expresse amor pelas outras pessoas. Deixa este amor que te transformou, que tem te transformado, use-o para que as pessoas recebam também através da sua vida.
Seja um diferencial, seja um instrumento na mão de Deus, meu irmão, para que você venha fazer a diferença nessa terra. Seja a igreja do Senhor, expresse a essência da igreja do Senhor através daquilo que tu tem recebido. Como eu vou dizer novamente, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Interaja uns com os outros, expressando a glória que não é sua, a glória que é de Deus sobre a vida do próximo, sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Seja um oráculo de Deus, seja um oráculo de Deus no falar, sim, mas expresse esse falar em atitude. Evidencie esse falar em atitude, evidencie esse falar em procedimento na presença de Deus, na presença dos homens, na presença de Deus primeiro e na presença dos homens também. O versículo diz também que essa igreja primitiva, ela temia, ela crescia no temor ao Senhor. E vou falar mais uma vez, temer ao Senhor não é ter medo, aleluia. Temer ao Senhor é respeitar a sua boa palavra. Temer ao Senhor é obedecer a boa, perfeita e agradável palavra, agradável vontade do Senhor. Temer ao Senhor é estar com ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem a falar e àquilo que o Senhor tem que direcionar. Temer ao Senhor é você ter o discernimento de entender quando o Senhor usa pessoas para te abençoar. É você entender quando o Senhor usa pessoas para te dar direção. E é entender que Ele mesmo quer te dar direção, não sei de qual maneira, porque Ele pode agir de diversas formas, usar diversas pessoas, usar diversas circunstâncias para falar contigo, mas temer ao Senhor é obedecer, é ter um coração ensinável, é um coração aberto para receber mais de Deus. Temer ao Senhor é respeitar, é obedecer princípios, é obedecer estatutos. Temer ao Senhor é obedecer estatutos expressados pelo Evangelho. É obedecer estatutos que vão te levar a uma vida diferenciada, a uma vida renovada. No Salmo 111 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos demonstram bom senso, e ele será louvado por toda a eternidade. Outra situação dentro que nos diz respeito à unidade de oração, unidade de foco, unidade de ver a bênção do Senhor sendo derramada, unidade de ver a bênção do Senhor sendo disseminada no meio da sua igreja, é fé e ação. E Deus está me colocando uma coisa no coração que eu já falei algumas vezes com alguns irmãos, e os irmãos sabem que eu já ensinei isso na igreja. E quando a gente se fala de oração, a oração nada mais é do que, falar, expressar, clamar com ação. Oração é você clamar, é você pedir, é você projetar pela fé aquilo que você não consegue entender, aquilo que você não vê, mas que você crê que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode fazer coisas tremendas na minha vida, eu creio que Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida, eu creio e declaro isso porque eu preciso de coisas tremendas de Deus, eu preciso do agir, do curar, do renovar, do restaurar, dos cuidados de Deus. Por isso que eu estou aqui, por isso que Deus está gerando essa palavra rema para você, essa palavra rema para mim. Nós precisamos do curar, do agir, do curar da alma, do curar do corpo, do curar dos pensamentos da mente. Você precisa disso, então receba aí, meu irmão, receba a cura do Senhor, receba a cura na sua alma, receba a cura dos seus pensamentos, receba a cura das suas convicções errôneas que muitas das vezes está te levando para outros caminhos. Receba nesta tarde no nome de Jesus, e que você possa ter fé no milagre. E quando a gente fala do milagre, eu não quero frisar no milagre, mas busque a glória de Deus, porque quando você busca a glória de Deus, como eu falei no nosso último encontro, quando você busca a glória que é de Deus, o milagre ele vai te perseguir, o milagre ele acontece quando você busca a verdade, como se diz muito por aí: conhecereis a verdade vos libertará. O milagre ele vem sobre a tua vida, através da boa palavra de Deus, através dos ensinamentos. Olha aqui que diz a palavra de Deus, que Ele
sobre as suas pisaduras, ele nos curou, ele curou as nossas enfermidades. E eu coloco no globo todas as enfermidades, enfermidade que vai desde a alma até a enfermidade do físico. E o Senhor, ele quer que tenhamos ação, ele quer que tenhamos fé, mas ele quer que também tenhamos ação. Se queremos ser uma igreja com a essência de Cristo, devemos ter nossa fé acompanhada de ações, irmão, respaldada, sabe em quê? No sobrenatural. E vou te falar um episódio tremendo. Olha só bem, Deus promete a conquista de Jericó. E como é que foi a conquista de Jericó? Nós não podemos nos alongar muito, o tempo está curto, mas como é que foi a conquista de Jericó? Foi através de uma palavra de fé. Mas além da palavra de fé, a ação de fé daquele povo, a ação de fé de Josué, aquele grande líder, houve uma ação do povo. O povo, ele colocou os pés na estrada e foram lá e executaram aquilo que Deus prometera e falar e ordenar através da fé. Eles se acionaram, fazendo aquilo que era ilógico aos olhos humanos. Então, meu irmão, aprenda isso, aprendamos isso. Às vezes temos que fazer coisas ilógicas aos olhos humanos, ilógico aos nossos conceitos. E o Senhor vem de uma forma sobrenatural e faz, e opera, e nos abençoa, e nos fortalece. E por último, temos que ser um adorador de excelência. Temos que ser um adorador de excelência. Em tudo temos que dar graça. Em tudo temos que dar graça. Você pode repetir comigo? Em tudo temos que dar graças. Essa graça não é a graça recebida da parte de Deus, da qual eu já contextualizei. Não é essa graça que nós recebemos de graça, que é a palavra, que é o dom da vida, que é a salvação. Essa graça é uma graça que parte de você para com o Senhor, a nível de adoração, a nível de louvor, a nível de ser uma pessoa grata. Olha aqui que diz lá no Salmo 51, um coração aquebrantado e contrito, aleluia. O Senhor, ele não despreza, o Senhor, ele te olha, o Senhor, ele te vê lá do alto do seu trono, porque um coração aquebrantado e contrito é aquilo que o Senhor quer ver em mim, em você. Um coração aquebrantado contrito, o Senhor, ele olha e opera e age de forma sobrenatural. O verdadeiro adorador, ele adora ao Senhor em espírito e em verdade. E como é isso, meu irmão? Você adora, né, em espírito, entendendo o sobrenatural, acreditando no milagre, mas você tem que ter razão, consciência em quem e a quem você está delegando essa adoração. Você tem que conhecer a este que você adora. Nós temos que conhecer, nós temos que ter intimidade com esse que nós estamos provendo em adoração. Daqui a pouco eu vou adorar, daqui a pouco eu vou cultuar. Mas nesse momento nós já estamos cultuando, nós já estamos iniciando uma adoração ao Senhor, recebendo essa boa palavra. E recebendo essa boa palavra de bom grado, receba isso, seja um adorador de excelência. Em tudo dê graças, adore o Senhor em espírito e em verdade. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma igreja adoradora, ela age e vive pelo Espírito e também pela razão. Ela não espiritualiza tudo, mas ela age pelo Espírito, mas ela também age pela razão. Você tem que ter razão, você tem que conhecer a verdade, você tem que buscar a verdade. O conhecimento, ele não vai te trazer a salvação, mas ele vai te ajudar a encontrar a salvação que há na graça. Que graça é essa que eu estou falando agora? É a graça que vem da palavra, é a graça que vem da parte de Deus derramada sobre nós, para que nós possamos conhecê-lo como ele é, quando chegar aquele grande momento. Mas esse é o momento de você percorrer e conhecer, como diz o profeta Oséias. O profeta Oséias no capítulo 3:6 diz lá: conhecereis o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Nós temos que prosseguir em conhecê-lo. E termina aqui: conheça o Senhor, busca o Senhor e seja uma igreja realmente que evidencie a realeza do Espírito Santo. Seja uma igreja que realmente expresse a essência do Evangelho. E eu deixo por último,
como viver em novidade de vida em Cristo Jesus, expressando a essência da igreja do Deus vivo. Perseverai na doutrina dos apóstolos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a sua luz sobre o teu rosto e que Ele te dê muita paz. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos. Ó Deus, que eles possam entender o porquê desta mensagem dessa tarde. Encontre, Senhor Deus, traga um encontro especial com eles nessa noite, aqueles que estão indo para as suas igrejas, aqueles que estão indo celebrar a vitória na cruz do Calvário, celebrar a tua ressurreição, que eles possam se achegar ao Senhor nessa noite, te adorar, te bendizer na beleza da tua santidade, e que haja, Senhor Deus, o estabelecer da tua glória, bem como o milagre, a transformação, a renovação, a restauração dessas vidas, da vida daqueles que se rendem ao Senhor nesta hora, diante dos seus pés. Ministra a salvação na nossa vida, ministra a restauração, ministra a cura. É o que nós te pedimos: cura da alma, cura do corpo, cura dos pensamentos, restabelecendo uma vida diante do Senhor, segundo, Senhor Deus, os teus propósitos na vida de cada um de nós, que nessa tarde te escuta. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um final de domingo abençoado. Fique com Deus.